Olá, Isa, boa Boa noite. noite, Priscila, tudo bem? Que alegria te receber por aqui. Que Coisa alegria. boa, eu vi que você já tá num chazinho, é chazinho que você tá Sim, eu tomando? tô seguidora sua mesmo, até no chá. Adoro! Maravilhoso! Maravilhoso, né? Do que é o Bom, seu? oi? Do que é o seu? O meu é um chá que eu trouxe da Argentina. Olha, Taguri, não, chiquérrima. Tariaguri. Bem Olha que gostoso. É um chá típico de maravilha. lá. Eu Que gostei. legal, que E o legal. seu? O meu é chá preto com morango. É de um país oriental, sabe? Das Arábias. Eu não sei direito Uau! qual. É novo. Eu achei no mercado que eu costumo ir e na prateleira de chá apareceu esse aqui, é recente. Aí eu falei, vou provar, né? E Ah, eu também gostei. adoro experimentar coisa nova. Então, eu tô sempre pegando uns diferentões também. Aqui, ó, eu tô falando para você que é oriental, mas olhando bem na embalagem, é produzido em Londres. É só o nome que é mais Ahmad. Por isso que eu pensei que era mais árabe, mas é inglês. Mas é bem gostoso, aprovado. Uhum. É. Então, gente, a Isa, para quem não conhece, a Isa é psicopedagoga, mãe do Petros, de 8 anos já, né, Isa? Ele já está com Já 8 anos. faz 9 em maio, Pri, você Uau, acredita? passa Quase, rápido, né? quase Eu uma lembro dele década. pequenininho, acompanhando, bem É. pequenininho, agora ele já está enorme. Ela é colunista da revista Crescer, entre multifunções, youtuber. Esqueci de mais alguma coisa, Isa? Se apresenta você melhor, né? Ai, joia. Não, mas acho que você já falou bem. Eu também escrevi, sou escritora, portanto, escrevi 2 livros. Então aí, tô vendo que você já está com Sim. eles. Crianças Sem Limites foi o primeiro, Temperamento Sem Limites o segundo. Que mais? Mas eu sou filha da Dirce, filha do Paulo, esposa do Adriano. Sou mãe de cachorro, tenho o Theo, tenho a Ava. Sou uma pessoa que adora falar, disseminar informações, viajar, dançar, sou bailarina. Uau. Faço kung fu. Agora faço yoga também. Sou uma pessoa que aprendeu a acalmar-se, a encontrar-se, a respirar-se, sabendo que está respirando. Enfim, né, Pri? A gente é tanta coisa nessa vida, né? Sim, com certeza. E foi interessante você falar isso, né, sobre essas coisas que a gente vai descobrindo, né, ao longo desse exercício de ser mãe, e a gente vai se descobrindo. E o caminho, a minha jornada Montessori me trouxe muito isso. Eu falo muito isso aqui, né? Que eu cheguei Aham, no método pelo quarto. Então, eu sou aham. formada em design de interiores, então eu cheguei no método procurando um Que quarto que ajudasse no maravilhoso. desenvolvimento da criança. E eu ainda nem era Perfeito. mãe, foi bem antes de ser mãe. Que Então, legal. Que sorte. eu procurava um quarto, só isso, um quarto que ajudasse. E aí, quando eu fui mãe, eu fiz o quarto montessoriano e achei que já estava tudo resolvido, né? Só com um quarto Arrasei. estava ótimo. E aí eu vi que não, que eu tinha que aprender sobre desenvolvimento infantil. Aí minha filha foi para uma escola Montessori. E aí eu falei, não, tem que aprender sobre desenvolvimento infantil. E comecei a pesquisar, foi aí que eu te encontrei, há anos atrás. Que E legal. comecei a estudar. E nesses 6 anos de jornada, depois eu entendi que para aplicar o método Montessori, para ajudar a criança a se desenvolver, eu precisava me conhecer. Eu precisava me Uhum. preparar. E eu lembro de uma frase que você sempre falou desde lá de trás: a gente não estuda para ser pai, né? A gente não estuda para ser Aham. pai e mãe. E aí, nessa minha jornada, eu fui entendendo quanto para ajudar a minha criança eu precisava me conhecer e me preparar, né? E eu Perfeito. acho que tem muito disso que você falou, né? Do aprender a se acalmar. Eu também sou ariana, sou uma pessoa agitada. E aprender a respirar, aprender a falar com a Ah, criança de uma forma mais calma para conseguir tirar o melhor. Filhos coléricos. uhum. Não, tá arretada essa live aqui. Mariana com a Taurina. Mas então, Não. né? Ô, Pri, É, deixa eu aproveitar essa deixa que você deu aí, né? aham, Montessori vai tão longe, vai tão fundo, né? Que ela fala do preparo espiritual do professor, do adulto, do educador, né? sim, Então, assim, é muito além do autoconhecimento, que já é profundo e que já é indicado,
mas realmente a conexão consigo mesma, a conexão com a criança e a conexão com o sagrado, né? Com a espiritualidade, de alguma maneira. Ela não defende uma religião, né? Ela era católica, é fato, né? Porque vivia também na Itália, então dá para saber. Uhum. Mas isso a gente sabe porque vai buscar informação sobre a vida dela. Ela não disseminava isso, não era esse o objetivo dela, né? Mas esse preparo da dimensão espiritual, qual é a tua vibe, qual é a tua energia, com que energia você chega no contato com a criança, né? É tão importante isso, é tão maravilhoso. E como você chegou em Montessori pelo quarto, eu vou te compartilhar uma coisa que eu compartilhei hoje mesmo. Eu gravei um vídeo hoje com o Dr. Evandro Salgado e eu contei para ele desse projeto. Eu tenho um projeto que só tem nome e que eu ainda não sei se será um livro, se será um curso online, mas ele se chama Por Trás do Quarto Montessoriano. Uau! Já amei! Porque é justamente isso que está acontecendo. Muitas pessoas descobrem Montessori por causa do quarto, só que algumas não saem do quarto. Sim. E aí ficam na superficialidade de uma coisa tão profunda e tão maravilhosa, né? E aí dá para brincar também, brincar com o duplo sentido do por trás, né? Do que há por trás também de comercializar e tornar raso uma coisa tão profunda, né? Porque às vezes na nossa sociedade, sem querer, essas coisas acabam acontecendo. A gente acaba Uhum. deixando uma coisa muito rasa só porque vende. E aí eu começo a pegar qualquer coisa mais ou menos parecida e chamo de Montessori e nem é, né? E aí começam as distorções todas. Então o por trás seria nesses dois sentidos, né? De explicar do perigo de se banalizar uma coisa tão profunda e linda e maravilhosa, né? E também de toda a filosofia que está por trás de alguma coisa que de repente você conheceu ali só a pontinha do iceberg, né? E pode explorar aquele universo todo tão incrível, né? Com certeza é uma filosofia, né? Vai muito além, né? É uma Então, assim, filosofia. mas o que eu digo sempre, se você chegou pelo quarto, ótimo, ainda bem que você chegou, Ótimo, porta de entrada, seja qual foi sim. o motivo, o importante é começar a sua jornada. E cada E um a vai minha trilhar a sua crítica, jornada, né? não é se você chegou não pelo quarto. A minha crítica é para quem parou no quarto. É, exatamente. Quem se Não manteve para no quarto. na Começa pelo superficialidade, né? quarto e depois conheça a casa inteira. Sim, sim, com certeza. Mas então, quando a gente fala de Montessori, eu não falei uma coisa importante, você é guia Montessori, você é Sim, especialista Montessori. fiz a E você formação, fiz a especialização. Ainda não entreguei o projeto final, viu? Só para deixar claro, viu, Pri? Ai, meu Deus, eu tenho que ficar. Eu tô vivendo esse drama agora também. Ai, Jesus, mas fiz todos os módulos, fiz o estágio todo, é incrível. Como é incrível, como é rico, meu Deus, como é rico de aprendizado. É, com certeza. Mas então, o nosso tema de hoje, né? Começando a entrar nesse tema tão interessante, tão desafiador, que é como educar sem apelar para prêmios e castigos, né? Eu acho que é Uhum. um tema extremamente atual, porque quando a gente fala de Montessori, a gente fala muito sobre o protagonismo da criança, que todo mundo recebe muito bem, e aí a gente fala da liberdade de fazer escolhas, o pessoal começa a se assustar um pouco, Um porque a pouco. liberdade parece que assusta, né? Quando eu digo Por que aí. crianças muito pequenas aprendem a fazer escolhas e ter liberdade, as pessoas começam a ter um medo dessa liberdade, né? Parece que a criança que tem a liberdade, que é ensinada a fazer escolhas, ela vai se tornar uma criança que só faz o que quer, que não obedece. Então, eu Uhum. acho que isso é um medo que as pessoas têm, ainda que inconscientemente, quando a gente fala de Montessori, e a pessoa começa a entender um pouco. E eu acho que esse medo vem dessa educação tradicional que a gente recebeu, que os meus pais receberam, meus avós, eu recebi, de que educação é limite. A criança educada é a criança obediente. E que a gente hoje, com tanta informação que a gente tem hoje, né? Acredito que a grande maioria das pessoas já está tentando sair um pouco desse padrão e entender que o que se deseja da criança é muito mais do que isso, né? A grande O maioria das mundo pede. pessoas, talvez, que nos acompanham, tá, Pri? Porque a grande maioria das pessoas do Brasil, não, né, amiga? Nós estamos num país de dimensões continentais e que a gente é gota no oceano. A rapa toda ainda tá no esquema punição, castigo, recompensa e olhe lá, né? E outras Mas coisas o que eu mais. percebo, eu acho que eu não consegui me expressar bem. O que eu percebo é o seguinte: as pessoas já entenderam.
que o mundo de hoje precisa de pessoas com iniciativa, de pessoas criativas. As pessoas entenderam, os adultos assim, as pessoas entendem que o Então, mercado quer é um isso, mas adulto com você iniciativa. conseguiu se expressar muito bem. O que eu estou trazendo, Pri, e que nem é, você está falando perfeitamente, só que você está se referindo a uma realidade que é a nossa, que é essa galera que nos acompanha. Ponto, só isso. Eu só quis fazer a ressalva que tem um monte de gente que não entendeu nem isso ainda, entendeu? Mas eu entendi, você está contextualizando para o povo daqui. Pode seguir, não vou mais Então, fazer o maldades que eu dessas. percebo é que as pessoas, elas entendem pela realidade que a gente vive, que o mundo hoje pede um adulto diferente. Pede um adulto que tenha iniciativa, que tenha criatividade e tal. Mas, quando eu trago isso para a primeira infância e digo que isso tem que começar dali, e que não é com castigo e punição, a coisa começa a ficar difícil. Para entender que aquele adulto não vai ser construído na adolescência, na universidade. Que eu começo a construir ele aqui. Montessori falava que a educação deve começar desde o nascimento, né? Então, assim, eu acho que a neurociência já traz tanta comprovação para a gente hoje disso, né? O que Montessori chamava da mente absorvente, a neurociência já traz hoje com uma outra abordagem. E eu acho que tudo isso te levou ao tema desse livro, desse primeiro livro que você escreveu, que é tão maravilhoso, né? Queria que você falasse um Sim. pouquinho sobre isso, sobre essa questão da liberdade que assusta, desse adulto que a gente quer chegar, mas que eu tenho que começar a construí-lo na infância, e como isso tudo te levou a esse título desse livro, Boa, Criança vamos Sem lá. Limite. Bom, primeiro eu acho que a gente esbarra nessa questão da dualidade, que a gente foi educado na nossa cultura a acreditar sempre que tem duas opções na vida, o bem ou o mal, o certo ou o errado, o branco e o preto. E esquece que entre o branco e o preto tem 50 tons de cinza, e que Uhum. provavelmente são nos tons de cinza que estão o equilíbrio, né? E aí a gente, nessa dualidade, quando a gente fala em educar com liberdade, como contraponto vem o quê? A disciplina. Então, se tem liberdade, não tem disciplina, Deus que me livre, não quero. Esse é o ponto que acaba afastando muita gente do equilíbrio. Porque se é para ser com liberdade sem disciplina, eu não quero. Então eu me agarro na disciplina e vem junto a rigidez, e vem junto o prêmio, e vem junto o castigo, e vem junto violência, porque foi desse jeito que eu aprendi que bem ou mal, ele me trouxe onde eu tô, e é com isso que eu vou ficar, né? Agora, quando eu abro um pouquinho o espectro, né? Peraí, Pri, eu tenho cachorros querendo participar da nossa live, só me dá um minuto. Eita! Obrigada, Petro, salvando a live da mamãe, Deus te abençoe. Pronto, ó, olha, dá pra ver? Olha o tamanho dessa doidinha querendo aparecer Gente, aqui. maravilhoso. Ela tá quase derrubando a porta. Então, quando eu consigo me livrar, né, desse dualismo e entendo que dá para ter liberdade com disciplina, aliás, tem que ter disciplina. Para ter liberdade, precisa haver disciplina, senão é bagunça, não é liberdade. Eu Uhum. entendo que para ter que disciplina não tem a ver com violência e agressão, que eu consigo ter firmeza sem agressividade, e eu começo a destrinchar alguns conceitos que pela nossa cultura andam agarrados, andam unidos. Por exemplo, firmeza e agressividade. Quando eu Uhum. descobri a diferença entre eles, mudou tudo na minha vida. Porque toda vez que eu ia ser firme e era agressiva, o meu filho. Reage, Quando eu tá? conseguia ser só firme sem ser agressivo, meu filho. Opa! Opa! Porque não é deixar fazer tudo o que quer. É deixar fazer o que quer e convém. E o que quer e não convém, direcionar ou guiar, nas palavras de Montessori, para algo que convém e que talvez possa querer. E aí a gente vai construindo, né? Então, dessa ideia, eu comecei a questionar o termo limite. Porque todo mundo dizia, criança precisa de limite, criança precisa de limite, criança precisa de limite, né? E aí eu falei, gente, mas se eu quero tudo que é bom, quero sem limites, eu quero alegria sem limites, felicidade sem limites, vida sem limites, dinheiro sem limite, prosperidade sem limite. Por que eu quero criança, que é uma coisa boa com limite, né? Mas aí eu entendi que, na verdade, o que acontecia é que existia uma parte desejável do limite, que era aquela parte de fronteira,
Olha, até aqui eu posso ir. Daqui para lá tem outra pessoa. E aí eu vou incomodar se eu for. Então esse limite é bom, é positivo. Mas junto com a palavra limite também vinha o limitar a criança na sua expressão, limitar a criança no seu desenvolvimento até, limitar a criança no seu Uhum. movimento, limitar a criança na sua participação, nas conversas, nas decisões. E essa parte era nociva. Eu falei, gente, então como é que a gente fica só com a parte boa do limite? Então eu brinquei, eu fiz um texto, um título de livro provocativo, que é Criança Sem Limites. Duplo sentido, porque tem gente que entende que vai aprender a pôr limite lendo o livro, né? E tem gente que já entende, não, é sem limites na sua potencialidade. E foi muito curioso, porque quando eu fui lançar o livro, eu estava escolhendo uma roupa numa loja, e era uma loja que tinha 2 andares e 2 irmãos, a irmã e o irmão. E a irmã subiu comigo para experimentar a roupa, o irmão ficou no caixa. E quando eu tava lá em cima provando a roupa, ela perguntou, é pra quê? Você vai em alguma festa? Eu falei, não, tô lançando um livro, é pro lançamento do livro. Olha que legal! Como é o nome do livro? Eu falei, Criança Sem Limites. Ela, uau! Sem limites na potência, na criatividade, na expressão. Olha, de arrepio. Eu falei, isso, mas pouca gente entende assim. Pouca gente entende assim. Ela falou, sério? Eu falei, a maioria acha que é para aprender a pôr limite. Aí a gente descendo pro primeiro andar para eu fazer o pagamento, ela falou, irmão, olha, ela vai lançar um livro, olha que coisa legal. Chama Criança Sem Limites. O irmão falou, tá precisando mesmo, que é cada um que aparece. Aí eu Então, olhei pra cada ela e um. falei, tá vendo? E aí, na véspera de lançar o livro, eu descobri que o título Duplo Sentido tinha dado certo. Cada um estava entendendo de um jeito, Interpretando né? do seu jeito. E isso é legal, porque alguém que compra achando que vai aprender por limite, vai aprender um monte de outras coisas, inclusive a parte boa do limite, né? E aquele que compra entendendo já a proposta, maravilha, também vai ter um monte de ferramenta para isso. É, com certeza. E uma coisa interessante que você falou é que não é não ter nenhum limite, é você entender também que limite dar à criança naquela idade, que Ô, liberdade Pri, dar. uma vida sem limites te torna uma pessoa limitada. Por exemplo, se eu como sem limites, eu vou ter limitações na minha saúde, limitações no meu deslocamento, às vezes, depende do quanto eu, né? Eu vou ter limitação na minha agilidade, eu vou ter limitação. Então, para eu ter uma vida sem limites, eu preciso ter limites em algumas áreas da minha vida. E aprender Né? aos poucos, né? A fazer Isso. escolhas aos poucos, né? Você começa com pequenas escolhas, depois você vai aumentando, até que ela possa fazer grandes escolhas na vida adulta, né? Então, Exato, essas exato. escolhas, essa liberdade de escolhas, ela é progressiva, né? E cabe a nós, os pais, criarmos essas oportunidades, né? Oportunizar essa liberdade, né? De escolha para as crianças, né? Até Porque quando porque a a gente... gente aprende a decidir decidindo, né? Sim, sim, com E certeza. aí, quando eu não permito a criança tomar decisões, né? Eu não permito, é eu que decido, eu que escolho, porque você não sabe, porque você não consegue, porque você não dá conta, porque você ainda é criança, porque você, né? E a hora que ela precisa tomar as primeiras decisões na vida, porque a gente aprende a decidir como? A gente decide, aí vê que fez uma péssima decisão, aí vai criando parâmetros. Aí na próxima decisão já vou um pouquinho melhor, ou não, vou mal de novo. Aí vou criando parâmetros. Aí escolho uma roupa feia, aí descubro que todo mundo ficou tirando na minha cara porque eu tava com aquela roupa naquele ambiente que não era, ou que eu passei frio e era para pôr uma roupa de frio, eu embati o pé que eu queria com uma de calor, e eu vou aprendendo, né? Eu vou tomando critérios, vou aprendendo. Aí quando eu for escolher o vestibular, quando eu for escolher o marido, o namorado, quando eu for fazer decisões mais sérias, eu já passei por tantas pequenas decisões, eu já criei um tanto de experiência, eu já criei um tanto de parâmetros, que a minha chance de tomar decisões mais acertadas aumenta significativamente. É esse o ponto, né? Mas às vezes a gente não sabendo disso, libera a criança para decidir o vestibular, a primeira decisão na vida da pessoa. Aí a pessoa não sabe o que quer, não sabe escolher, não sabe se fez, não sabe se não fez, começa, depois não quer continuar, quer trocar. Não que isso vá garantir, né? O ser humano não tem garantia, né? O fabricante diz que veio desse jeito, agora tem que ficar com esse mesmo. Não dá para trocar com Não dá para certeza, não. trocar. Dá pra gente se trocar internamente, viu? Mas trocar por outro assim não dá, não. Mas aí é esse o processo, a gente vai aprendendo, né? É.
Bacana. Mas assim, voltando à questão dos prêmios e castigos, né? Quando a gente trabalha, a gente repete a educação tradicional que costumava vigorar, que a gente normalmente recebeu dos nossos pais, a gente repete aquele padrão, ele é mais fácil inicialmente, né? Porque você tem resultado imediato. É sim e não, daqui a pouco você vai receber a recompensa, então você faz o que eu quero e tem aquela recompensa. Mas quando a gente escolhe não trabalhar com prêmios e castigos, e isso é uma, uma diretriz da filosofia Montessori também, isso fica um pouco mais complicado, porque o resultado, às vezes, você vai ver no médio e com certeza no longo prazo, né? Mas num primeiro momento pode ser mais difícil, né? Para os pais. Não é mais fácil você trabalhar sem os prêmios e castigos. Se você pudesse dar algumas dicas, assim, eu sei que teriam várias, 3 dicas, assim, para ficar mais fácil. Senão você vai ter que falar do livro inteiro. 3 dicas, se você pudesse dar para quem escolheu esse caminho e está tentando trilhar esse caminho de não trabalhar com prêmios e castigos. O que você diria? Tá. Bom, primeiro eu diria o seguinte, essa coisa do fácil, difícil, curto prazo, longo prazo é tão interessante, né? Porque é isso mesmo, fica mais difícil porque nos falta repertório, tá? Uhum. Se não é mais difícil de verdade. Na verdade, se você No tiver primeiro momento, né, experiência, talvez. estudo, repertório, não é mais difícil. Mas como nos falta repertório, sim, fica mais difícil. Você tem toda a razão, né? Então, a primeira dica que eu diria pense no que você quer a longo prazo. Então, o que você quer a longo prazo? Você quer um ser humano que baixa a cabeça e obedece a você, ao companheiro que escolher, ao chefe. Então, portanto, uma pessoa que nunca será líder, uma pessoa que sempre será submissa, uma pessoa que sempre será, né? Quero, Isa, é isso que eu quero. Segue no prêmio e castigo e vai, toca o barco, né? Uhum. Uma pessoa que só funcione na sua frente e que quando você vira as costas não funciona bem, ou pode não funcionar bem, né? Pode seguir nesse caminho aí também. Vai dar isso aí mesmo. Quando você não tá, não funciona, porque você não tá lá para premiar ou castigar, né? Uhum. Uma pessoa que não saiba fazer escolhas, né? Que precise de alguém sempre ali para não saiba comprar uma roupa sozinha, porque tem que ter o outro lá para dar opinião, porque não desenvolveu critérios próprios de decisão, de opinião, de gostos, de preferências, né? Uma Uhum. pessoa que vai ficando cara, porque no começo você começa com recompensa de videogame, de celular, daqui a pouco você começa a dar dinheiro, daqui a pouco você começa a prometer carro para passar no vestibular, daqui a pouco você não tem mais o que prometer, meu amigo. E aí é Deus que dá a graça, a benção para salvar dos acidentes, para salvar das roubadas que se mete, porque não tem critério, não tem parâmetro, né? Então, se é isso que quer, beleza. Se não quer isso, aí é melhor pensar um pouquinho uma coisa que vá mais fundo, porque prêmio e castigo não entra na pessoa, é do lado de fora. E educação acontece do lado de dentro. Então, se eu quero uma coisa acontecendo do lado de dentro da minha criança, se eu quero uma construção de um indivíduo, de um ser humano, de caráter, de princípios, de valores, aí eu não posso abrir mão de ter mais trabalho um pouquinho. Eu falo que educação é uma obra com verba curta. Demora. Obra já demora, com verba curta, demora mais ainda, sabe? Então, aí eu preciso, primeiro, aprender a contar histórias. Vamos para as dicas, então, né? Contextualizei aqui. Primeiro, aprender a contar histórias. Por quê? Porque a criança, ela tem o próprio idioma, ela é lúdica, né? E se eu consigo contar histórias, eu tiro o caráter pessoal da minha informação. Então, se uma criança, por exemplo, mente, e eu começo a falar pra ela, nossa, é muito feio mentir, você viu o que você fez, desse jeito a mamãe não vai mais confiar em você. Nossa, ela começa a se sentir uma ervilha, de tão pequena que ela fica por dentro, e ela começa a se sentir tão mal, e ela mentiu não como mente o adulto. Ela mentiu porque dentro do repertório dela, dentro do cardápio de comportamento dela, o que ela encontrou para dar bem no que ela queria, foi esse. Ou para fugir de uma punição, ou para conseguir mais do que ela queria, foi o jeito que ela encontrou. Ela não tem noção que isso é um desvio de caráter.
Né? Então ela fez. Eu tenho noção que é um desvio de caráter e eu preciso passar isso para ela. Mas eu não preciso diminuí-la e humilhá-la para fazer isso. Então eu conto uma história de alguém que mentiu. E conto nessa história as consequências da mentira. E conto que essa pessoa que mentiu, ou esse animal que mentiu, ou esse, depende da idade da criança, né? Ele acabou ficando sem amigos, as pessoas não confiavam mais nele. E as verdades sobre a mentira. Não mentir para a criança não mentir. Olha, se você ficar mentindo, seu nariz vai crescer, hein? Não, não. Eu vou falar a verdade sobre a mentira, né? De uma maneira indireta. Para quê? Para não acabar com a autoestima da criança. Então, primeiro, aprender a contar histórias. Se eu não quero educar por prêmio e castigo, eu preciso aprender a contar histórias. Segundo, uma outra dica que é muito interessante. Interessar-se pelo que interessa a nossa criança. Então, aí eu preciso realmente parar e perceber o que interessa a minha criança, o que ela gosta, o que ela gasta tempo, o que ela para tudo para ver, para fazer, para mexer. E aí quando eu Observar paro... a criança, né? Observar tão Isso! importante, né? Quando eu paro para interessar-me por aquilo que interessa a minha criança, mesmo que aquilo não me interessasse se eu não tivesse a criança. Então, se a minha criança gosta de Minecraft, eu estou nessa fase dos games. Se a minha criança gosta de Lego, se a minha criança gosta de... como é o nome daqueles carrinhos? Hot Wheels. Eu estou falando os exemplos de menino, né? Eu tenho os meninos aqui. Aliás, um Meu mundo menino é todo aqui. feminino. Meu mundo aqui é Então, todo rosa. se ela gosta de LOL, vai, vamos para as meninas. Se ela gosta de, né? Mas também lembrando que, né, tudo é de todo mundo. Lego, falei Lego, por exemplo, que é absolutamente unissex, né? E todas as outras coisas também. Mas o fato é que, se a minha criança gosta disso, ainda que eu não goste originalmente, eu agora gosto. Porque a Isa vai fingir? Não. Porque eu gosto da minha criança. E se isso interessa a minha criança, e interessar-se pelo que ela se interessa, é ponte entre nós. É vínculo. É, né, essa coisa de estar junto. Como é que você faz quando você conhece uma pessoa nova? Você fica procurando alguma coisa em comum. Ah, é? Você é da onde? Ah, é, também tem uma amiga que mora lá. Ah, você faz o quê? Nossa, que legal, meu marido também é essa profissão. Ah, você vai procurando pontos em comuns. Nossa, você é desse ano, você estudou onde? Gente, eu estudei lá no ano seguinte. Você fica procurando pontos em comum, interesses em comum. E quando você não acha, você fala, nossa, ai, gente, ai, tentei conversar com essa pessoa, não deu certo, não. O papo não fluiu, né? Não bateu o santo. Né? Então, com a criança, a gente também precisa procurar pontos em comum. É isso que se chama vínculo, né? E aí a gente vai interessando-se pelo que interessa a ela. À medida que eu mostro interesse, tem uma frase que diz assim: você quer ser interessante? Seja primeiro interessado. Então, à medida que eu sou interessada pela minha criança, eu me torno interessante para ela. E aí, aquilo que eu conduzo, aquilo que eu convido, aquilo que eu proponho, né, tem muito mais chance de ser acatado pela criança, tem muito mais chance de ser recebido. Né? Então, aprender a contar histórias, interessar-se pelo que interessa a minha criança. E como terceira dica, eu diria, vai estudar. Vai estudar, mas não Vai fica só no estudar. raso. Não fica só no raso. Vai estudar, lê livros inteiros, faça cursos inteiros. Não fica só em conteúdo gratuito de internet, que também é maravilhoso, muda a vida. Eu tenho um monte de gente transformando a vida com os nossos conteúdos, Pri. Mas são rasos pela própria natureza da transmissão. Aqui daqui a pouco vai interromper. Se eu parar de falar ou não, ele vai cair. Vai interromper. Ele vai interromper. O vídeo das Manhãs Sem Limites, ele tem que acabar. Não dá para ficar construindo base, uma coisa intermediária e depois uma coisa superior, né? Confiando na base que foi colocada, uma coisa sequencial. É impossível, porque um dia você assiste, outro dia o outro que assiste, outro dia o outro que assiste, outro dia o outro que assiste. E é um pedaço, e é daqui. Não tem como. A natureza desses conteúdos não permite um aprofundamento que seja digno da mãe e do pai e do educador que eu quero ser. Então, para além desses, que são incríveis, a gente buscar estudar conteúdos inteiros. Não precisam ser os meus, embora os meus estejam disponíveis, e eu fico muito feliz quando escolhem, né, quando escolhem os meus, mas não precisam ser os meus. Precisam ser conteúdos bons, de pessoas incríveis, e tem um monte, né? E que sejam confiáveis, mas que sejam inteiros. Livros inteiros, cursos inteiros, palestras inteiras, treinamentos inteiros. É isso.
Sim, ai, que bacana. Você me deu uma ótima deixa para uma coisa que eu já queria te perguntar. A nossa Hum, cultura, você falou de estudar, né? A nossa cultura tende a entender, valorizar muito a universidade, né? Como se aquela escolha que a pessoa fez com 17, 18 anos fosse definir a vida dela. E a gente sabe da importância da primeira infância. E eu achei muito interessante quando eu li aqui no seu livro que você coloca educação empreendedora na primeira infância. E eu queria que você falasse um pouquinho, para quem ainda tem dúvida, do quanto é importante a gente começar desde muito cedo a trabalhar essas bases. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não é comum na nossa cultura a gente ouvir falar de educação empreendedora na primeira infância, né? é verdade, é verdade. Bom, eu vou dividir a resposta em duas, tá? Primeiro eu vou Tá. falar um cadinho de primeira infância, depois vou explicar uma educação empreendedora na primeira infância como subtítulo Criança Sem Limites. Então, Uhum. assim, sobre primeira infância, existe uma coisa que eu fui descobrindo também no samba, como diz o outro. Porque foi quando o Petros veio e não parou de chorar que alguém me falou: Você já estudou para ser mãe? Eu falei: Nossa, existe como estudar para ser mãe? Nem sabia. Então, primeiro é isso aí que eu também não sabia. Então, hoje a minha bandeira, a assinatura de todos os posts é preciso estudar para ser pai e mãe, né? Eu descobri por acaso, só porque o menino não parou de chorar. Se eu tivesse tido um filho tranquilinho que não chorasse, que eu ia botar o dia inteiro na escolinha e continuar trabalhando igual uma louca, talvez até hoje não soubesse que é preciso estudar para ser pai e mãe, né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas aí, quando eu descobri sobre a primeira infância, eu descobri o quê? Que aquela base que a gente constrói ali de 0 a 6, 7, 8 anos, né? De tudo que a criança vai sentir, pensar e agir, sai dali da base dos primeiros 6, 7, 8, 9 anos. Por quê? Porque são as experiências de referência. É ali que ela decide se ela vai para a vida na defensiva, porque o mundo é ruim, ou no ataque, porque o mundo precisa realmente ser atacado, porque se eu não for atacando, eu não sei como que eu vou sobreviver. Ou na reclusão, porque Deus me livre, não gostei do que eu vi quando eu saí daqui, né? Então, é nessa fase de vida que eu vou determinando emoções que são minhas casas emocionais, que eu recorro com frequência, né? Então, se eu sinto muita tristeza no processo educativo, é para lá que eu volto toda hora. Se eu sinto muita culpa, se eu sinto muita vergonha, se eu sinto muita raiva, né? E eu vou dizer a casa emocional, por isso que o método educativo é tão relevante, né? Se eu educo a minha criança com base na raiva, na tristeza, na vergonha, na culpa, né? Eu estou criando casas emocionais para essa criança ali, porque é a repetição da emoção. Por isso a importância de contar uma história e não gerar culpa. Gerar, sim, reflexão, arrependimento até, mudança de rota, mas não precisa culpa profunda e, enfim. E aí eu fui descobrindo que essas bases da primeira infância eram responsáveis por grande parte das escolhas que a gente faz na vida e das possibilidades de sucesso. E quando depois você quer, por exemplo, você pega uma construção, já que nós estamos falando de base, né, de fundação, pega uma construção, uma casinha e fala: olha, agora a família cresceu, eu queria fazer um quarto no andar de cima, uma suíte para o casal, porque eu vou deixar os meninos aqui embaixo e vou ficar lá em cima com meu marido. Vamos fazer? Vamos. Aí você chama o engenheiro vem, analisa a planta e fala: a estrutura não comporta, a base não aguenta, não dá para fazer um andar de cima, porque a fundação que foi feita aqui não comporta um andar superior. É isso também que acontece com o ser humano. Quando nas bases a gente não trabalha questões importantes, né, do cognitivo, pode ser que depois ele seja lançado a desafios na vida que ele não dá conta. Se ele não dá conta, tem gente que não dá conta, olha que triste. Emocional. Às vezes vem uma pancada mais fora da vida, não aguenta, não tem resiliência, não consegue, porque não tem base, não tem fundamento, não tem fundação. Mas graças a Deus, diferente de obra, o ser humano tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. E que sempre é tempo de resgatar as fundações, de fazer serviço de terapia, de fazer serviço de coaching, de fazer serviço de autoconhecimento, de mergulhar profundo, de virar do avesso para resgatar as fundações. Então, o melhor é fazer de cara na criança. Mas não deu? Faz depois. Comece agora. Ai, meu filho já tem 12, tá em tempo. Ai, meu filho já tem 18, Sempre há vai pra tempo, cima. né? Sempre é tempo. Ser humano sempre tem tempo. Eu antes de conhecer constelações familiares, achava que enquanto estava vivo tinha tempo. Agora, depois de morto, ainda tem também, viu?
Essa pra mim é Mas nova, eu vou procurar. é papo para outra live. Tá. Mas então é isso. E aí, dentro dessa importância da primeira infância, a gente então entende que o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Porque se na primeira infância, quando eu estou fazendo essa construção de caráter, princípios, valores, em que a criança não está aprendendo a obedecer, em que a criança não está aprendendo o ABCD na escola de educação infantil, o 1, 2, 3, 4, ela está pegando o caráter do educador de referência e colocando inteirinho para dentro dela. Como diz um autor lá, a educação é antropofágica. Ela come aquele modelo de ser humano e absorve e fala, é assim que é ser gente, é assim que é ser humano. E, portanto, esse educador, que na nossa pirâmide educacional é o que menos ganha, é o que menos é reconhecido, é o que menos é valorizado, é o que mais influencia no caráter, nos princípios, nos valores, na formação do ser humano. Então, o mundo está ao contrário, ninguém reparou. A pirâmide está invertida. Aí, quando eu tenho um cara de 20 anos, que você já quase faz mais nada em termos de formação, o que você coloca para dentro ainda, olhe lá, é informação, eu só aceito mestre ou doutor. E esse é o cara que recebe mais, que é mais reconhecido, que é mais... Entende? Então tem alguma coisa equivocada nesse processo. Mas não sou eu que estou dizendo. Quem falou isso foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que provou que cada $1 investido lá na 17 educação infantil, voltas. portanto na base, quando essa criança crescia e fazia parte da economicamente ativa dos Estados Unidos, esse $1 se tornava 7. Depois, esse $1 investido no fundamental, no médio e no superior, nunca mais voltou 7, sempre menos. Portanto, se você não se convence pelos argumentos cognitivos, afetivos, primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é educação empreendedora da primeira infância. Da onde vem isso? Vem dessa linha de raciocínio de que eu trabalhava muito com o empreendedorismo, com o comportamento empreendedor. Eu fui consultora do Sebrae por 10 anos. Então, eu venho dessa escola do empreendedorismo e dos comportamentos empreendedores. E o primeiro produto que eu trabalhei dentro do Sebrae foi um produto chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, em que eu capacitava professores a ensinarem comportamentos empreendedores para crianças de 6 a 14 anos. Logo depois assumi também formação de jovens empreendedores e aí trabalhava com os professores para ensinarem comportamentos empreendedores para os jovens de 18 no ensino médio. E finalmente acabei virando facilitadora da solução da ONU, o Empretec, que é um seminário para empreendedores adultos, que também trabalha comportamentos empreendedores. Não necessariamente o empreendedor de abrir negócio, mas o empreendedor de ser protagonista da própria vida. O empreendedor de tomar as rédeas da própria vida nas mãos. De ter metas, de ter planejamento, de ser independente, autoconfiante, de ser... Enfim, por aí vai. Quando eu me vi grávida, Pri, eu falei, peraí, eu ensino os meninos de 6 a 14 através dos professores, os meninos de 15 a 18 através dos professores, os adultos com comportamento empreendedor, e o que eu faço do 0 a 6 se eu já quiser trabalhar comportamentos empreendedores nessa criança? E aí eu falei, bom, não sei, porque eu não vejo. Aí eu comecei a olhar o que se fazia com as crianças de 0 a 6. E aí eu vi que aquele menino que era ensinado a ter meta, que lá no Empretec, para os adultos, eu falava, meta é o motor do empreendedor. Ou seja, a gente se mexe, a gente se move, porque... E eu via como as pessoas no Brasil têm a maior dificuldade do mundo no módulo de metas no Empretec. Não sabem o que quer. Por quê? Você olha para a infância e está dizendo assim, você não tem que querer nada. Eu falei, opa, peraí, isso que estão fazendo aqui está dando aquele resultado lá, não quero para o meu filho. Aí eu via que as pessoas lá, adultas, não conseguiam empreender e ser persistentes. Por quê? Abriam um negócio, o negócio dava errado, falia. Ele assinava o atestado do fracasso, não nasci para isso. Quando, na verdade, quando você estuda a biografia dos maiores empreendedores do mundo, eles faliram 1, 2, 3, aprenderam com isso e aí tiveram sucesso na 4ª, 5ª, 6ª tentativa. E aí Resiliência, né? eu vejo o brasileirinho que não tem persistência muitas vezes. Claro que eu estou generalizando, tem muita gente persistente, mas eu estou falando da minha experiência lá em sala de aula. E aí eu falava, meu Deus, na infância a gente pega a persistência da criança, chama de teimosia, chama de birra e dá um duro danado para exterminar.
e depois faz falta lá na frente. E aí eu falei, peraí, eu quero fazer educação empreendedora na primeira infância. Então aí eu não sabia o que fazer. E eu comecei a buscar, então, o que faz que esse menino. O menino começou a crescer, um ano, 2 anos. Comecei a, então, fazer diferente do que estava posto. E esse fazer diferente começou a gerar relatos. Eu comecei a registrar isso e colocar, na época, no Facebook. Porque já vai para quase uma década e, portanto, o Instagram não era tão utilizado por mim ainda assim. E por muitos de nós ainda não. Então eu fazia os relatos no Facebook e começaram a ter acessos. E as pessoas começaram a adorar e começaram a falar, isso funcionou aqui para mim também, faz sentido para mim também, também vai ao encontro do que eu acredito, deu certo com meu filho, posta mais, por que você não junta tudo, por que você não escreve um livro, por que você não ajuda a gente fazendo isso num livro? Nasceu Criança Sem Limites, Educação Empreendedora, na primeira infância. Bacana. E aí volta para o que você começou a falar, né? Que é a base. Então, quem é aquele adulto que eu quero formar? Se eu tenho essa clareza, eu vou saber quais valores eu vou querer trabalhar com essa criança, né? E desenvolver desde Exato, tão pequena, né? E é exato, engraçado exato. porque quando a gente lê sobre neurociência, eu comecei a ler sobre os estudos do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, e eles falam exatamente isso, né? Que quando você investe na primeira infância, você vai gerar cidadãos melhores. Os Estados Unidos nunca Isso. é gratuito, né? Se eles criaram um Uhum. centro de desenvolvimento infantil, tinha um motivo. Porque, claro, Bom, se você investe na primeira infância, você vai criar cidadãos melhores. E como Maria Montessori falou, uma educação para salvar a humanidade, né? Porque você vai ter isso. adultos melhores, porque você criou uma base melhor. E quando a gente Exato. lê sobre neurociência, em nenhum momento eles estão falando de Montessori e estão falando o tempo todo. Porque é ciência, né? Exato. É E desenvolvimento sabe por infantil. quê? Sabe por quê também, Pri? Você sabe, né? Mas eu acho que vale dizer, porque pode ser que tenham pessoas que não saibam. A Maria Montessori, antes de desenvolver um método pedagógico, se tornar pedagoga, era médica, né? Então, Sim, ela conseguiu fazer já a neuroeducação. Essa conexão entre neuro e educação, ela conseguiu fazer justamente porque ela veio da área médica, né? Ela veio da sim. Então ela tinha a medicina. base da ciência, né? Isso Isso, é então tão ela maravilhoso. tinha já essa pegada científica de pesquisar o corpo, o cérebro, de entender, né, essa parte. Então foi Ela não por tinha as isso. ferramentas que hoje a neurociência tem, mas que chegaram às mesmas conclusões que ela chegou com a observação, né? O Lá há que 100 anos mostra atrás. o tanto à frente do seu tempo que ela estava, né? Sem É, conseguir, agora, 100 anos depois, as neurociências têm comprovado as teorias dela, né? Então, olha como essa mulher lindo. era à frente do seu tempo, né? É É, um ser humano notável. é. Notável. Mas deixa eu te perguntar, a gente está falando E que aqui. foi e que foi indicada 3 vezes para o Prêmio Nobel. Não sei se as pessoas sabem também, viu? É bem Sim, legal sim. saber isso. É. E cada vez que eu estudo mais, eu fico mais apaixonada, porque a gente vai descobrindo coisas, né? Eu estava vendo a carta que Freud mandou para Maria Montessori, dizendo que se todas as Aham! pessoas tivessem acesso às suas escolas, eu não teria mais paciente. Ou Pacientes. seja, Perfeito. é maravilhoso isso, Freud falar isso para Maria Montessori, que tem tudo a ver com o que a gente está Perfeito. falando aqui, é a base. Se todas as Perfeito. crianças tivessem acesso a esse tipo de educação que preserva, que estimula a autonomia, o protagonismo da criança, a liberdade de escolha, desde o comecinho, eu teria menos pessoas num consultório, né, lá na frente como adulto Perfeito. para se tratarem, né? Isso é maravilhoso, Perfeito. né? Mas então, Maravilhoso. o É uma tempo está passando educação tão para a vida, rápido. de fato. Oh, meu Deus, já É, está acabando? não, não está acabando. Tem 15 minutos, eu estou aqui olhando, mas eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas eu vou tentar resumir aqui. Uma pergunta que eu queria te fazer é, com certeza, para você falar mais, para as pessoas ouvirem mais você falando sobre isso. A gente ouve muito falar sobre, quando a gente fala, essa criança é difícil. Tem crianças, e isso você fala nesse seu livro, né, que foi maravilhoso para mim quando eu li, entender que as crianças têm temperamentos diferentes. E para isso, você tem que agir de forma diferente para chegar no melhor resultado com essa criança. E as crianças que as pessoas chamam de difícil, essa criança é tão difícil, ele não desce, ela não para quieta, as crianças coléricas, as crianças que reagem com a raiva, né? Que dicas você daria para quem tem um filho com esse temperamento, os coléricos? Que dicas você daria para se chegar melhores resultados com essas crianças que normalmente reagem à frustração com raiva e com a birra, né? Que são crianças
teoricamente mais difíceis de serem educadas sem os prêmios, né? E os castigos. Sim. Bom, se essa criança tiver irmão e se o outro for da tristeza, eu diria, preocupe-se com o da tristeza. Porque com as crianças que não dão trabalho, muitas vezes estão acontecendo problemas internos, né? Como os da tristeza são introvertidos, ou seja, vertidos para dentro, eu não percebo os problemas acontecendo. Como os da raiva costumam ser extrovertidos, vertidos para fora, eles botam a banca para quebrar e eu sei que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Mas prática, né? Com as crianças mais animadas, com as crianças mais, né? Enérgicas, talvez, eu diria que, primeiro, bota essa criança para trabalhar. Porque ela tem energia. E se eu direcionar essa energia para alguma coisa útil, produtiva, ou seja, se eu praticar a vida prática de Montessori, né? Colocar essa criança para cortar um legumes, colocar essa criança para limpar uma janela, se eu colocar essa criança para varrer uma casa, se eu colocar essa criança para tirar a roupa do cesto e colocar lá perto da máquina de lavar, se eu colocar essa criança para fazer alguma coisa útil e produtiva, ainda que não venha o resultado do jeito que o adulto gostaria, entendendo que a criança está crescendo pelo processo e não pelo resultado do trabalho, né? Então, a primeira coisa é coloca essa criança, colocar foco e energia e ação naquilo que é produtivo. Porque se você não colocar ela para fazer alguma coisa produtiva, ela pode fazer uma coisa destrutiva, uma coisa improdutiva, uma coisa nociva. Ela vai gastar energia de algum jeito. Primeiro ponto, tá? Segunda dica. Timing. Essa criança precisa das coisas rápido. Ela não é de ficar esperando, mesmo quando o bebê que não fala. Eu já atendi mãe que estava em choque, chorando, triste, desesperada, porque ela só sabia que os bebês pequenos preferiam a mãe e o dela preferia o pai. Ia tomar banho com a mãe, chorava, com o pai ficava bem. Ia fazer alguma coisa com a mãe, chorava, comer com a mãe, chorava, com o pai ficava bem. Aí eu fui estudar temperamentos dessa família, o mapeamento dos temperamentos dessa família. E descobri que o menino era de temperamento forte como o pai, e a mãe era um temperamento tranquilo. E então o timing da mãe era tranquilo, e dar o banho, e dar a comida. E o menino não aguentava. O menino enlouquecia, porque o menino, ó, ele quer o banho, ele quer a comida, ele quer o próximo estímulo. Porque crianças desse temperamento são assim, né? E aí eu falei pra mãe, faz mais rápido entendendo esse timing. E aí melhorou o vínculo da criança com a mãe, bebezinho, de 1 ano e tanto, sabe? Então é muito interessante prestar atenção também no timing com as crianças mais velhas. A gente fica querendo que elas esperem, sabe? Que fica, filho, espera só um minutinho, mamãe tá aqui fazendo. Não vai esperar. Então, essa é a terceira dica pra gente terminar. Você tem uma criança de temperamento forte, você não fala para ela, espera um pouquinho. Não vai funcionar. Você fala assim, você quer tal coisa? Você tá aqui no fogão mexendo alguma coisa, sei lá, né? Uma panela quente aqui. Você quer coisa? Quer? Vem cá. Ó o que a mamãe tá fazendo. Ó, mamãe terminando essa panela aqui, viu? Agora vira o botão aqui do fogão, vira pra mãe. Isso, desliga. Aí, agora a mamãe vai pôr isso aqui no pratinho, ó. Agora vamos lá pegar o que você queria. Você está ocupando essa criança e você vem, sem traz mandá-la ela com esperar. você, mostra o que está fazendo e vai e envolve essa criança no que está acontecendo, mas não manda ela esperar, gente. Até hoje eu não gosto que me mande esperar. Eu falo com propriedade desse temperamento animado, Pri, né? Porque você já sabe que eu sou desse temperamento. Aliás, em primeiro e segundo, dominante e subdominante no meu caso, são os dois da raiva, o colérico e o sanguíneo. Então eu posso falar bastante com propriedade do que funciona para esse ser humano. E é uma coisa interessante que o nosso processo é bem diferente, sabe? De viver, né? Você também deve ser desse aí. Então, assim, é bem legal a gente perceber que tem jeito, sabe? E que tem possibilidades de ter uma vida tranquila, tranquila não é lerda, ok? A gente tem que fazer a distinção dos termos, né? E feliz mesmo com as crianças de temperamento forte, que, aliás, são muito maravilhosas e úteis para mudar o mundo. São essas crianças que fazem grandes transformações, né? Agora, as transformações internas, as pessoas mais conectadas, as pessoas que conseguem manter a humanidade, porque o mundo feito só de gente de temperamento forte era um mundo muito mais desumano. Quem mantém a humanidade, a conexão interna, a conexão com o sagrado, são as pessoas de temperamento tranquilo.
Por isso que a gente não tem melhor, não É um tem pior. equilíbrio maravilhoso. Ainda bem que a gente tem Cada um. pessoas com tamanha diversidade no mundo, né? Cada um contribuindo com o seu melhor, né? É Que isso. maravilha. É. É Isa, a gente tem isso. pouco tempo. Tem mais um monte de perguntas para te fazer, mas temos pouco tempo. Então, eu vou já te mandar uma pergunta que eu acho que vai ser bacana. Se você pudesse voltar no tempo e falar alguma coisa para a Isa grávida do Petrus, o que que você diria? Que conselho, se é que você daria algum conselho, o que que você diria para a Isa grávida do Petrus? Primeiro eu falaria, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, minha filha. Minha filha, hello. Aí depois eu falaria assim, Vai estudar. Isa. Depois eu falaria assim, Isa, eu vou falar uma coisa. Não vou falar pra você estudar pra ser mãe, que você vai achar que não faz sentido, que esse papo não cola. Mas assim, lê só um livrinho. Só um, assim, escolhe só um, tipo assim, A Criança da Maria Montessori. Só lê esse, só dá essa chance pra você, sabe? Só lê esse livrinho aqui, né? Ai, Uma não, esse livro diquinha é pequeno. básica. Não, então lê esse aqui, ó. Lê esse aqui, ó. O Poder do Discurso Materno, Biografia Humana, da Laura Gutman. Ou Encontro com a Própria Sombra, né? Maternidade. Ai, meu Deus do céu. Lê só esse aqui. Lê só esse aqui. Só um. Escolhe só um desses, Isa. Lê só um. Eu acho que eu falaria isso. Que máximo, que máximo. É muito bacana a gente olhar para trás e ver assim como a gente aprendeu, né? E como foi importante tudo isso que a gente aprendeu e como isso muda nós mesmos e muda a história de vida das nossas crianças, né? Como é Sem bacana olhar dúvida. para essa trajetória, né? Ô, Pri, A Criança da Maria Montessori não se fabrica mais, não se edita, não se publica mais. Então tem para baixar no meu link da bio, viu? Porque a gente não tem mais como comprar. Então, se alguém quiser, para começar, vai lá, porque vale a pena muito, muito mesmo, de verdade. E você já antecipou uma coisa que eu ia te pedir, que era dicas de livro para quem está começando sua jornada Montessori, sua jornada de maternidade, além dos seus, com certeza. Além dos Sim, seus sim. e o A Criança de Maria Montessori, quais vocês indicariam, assim, além desses que você já falou? Continuando ainda em Maria Montessori, sem dúvida nenhuma, o Mente Absorvente, né? É Maravilhoso, incrível. né? Eu acho que essa dupla, né? A Criança e Mente Absorvente é o que não dá para não ler se você quer um pouquinho de Montessori na sua vida, né? Uhum. Mas para aprofundar ainda a Montessori, tem outros lindos. Tem Em Família, né? Tem Para Educar o Potencial Humano. Bem fininho, né? O É, Em Família, né? Só que eu acho que o Em é, Família não tem em português, né? Eu acho que ele tem espanhol, inglês, eu acho que não tem em português. Mas dá para o ler Em o espanhol. Família Tem? tem em Eu, português. Eu eu li em comprei o meu em português. espanhol, não achei em português. O Em Família eu li em português, mas eu comprei usado, tá? Eu não sei se Ah, tem publicando novo. Eu sempre aham. compro livro geralmente eu compro em sebo, então o livro eu sempre compro usado. Mas eu Aham. achei em português, enfim. Mas para coisas, então, pensando um pouquinho mais atuais, né? Tem aí os livros de disciplina positiva, Jane Nelson, né? Também são relevantes, são interessantes. E eu acho que começando com isso aí já está um bom pontapé inicial aí. Bom início de jornada, né? é, depois eu iria para a parte mais também de desenvolver como ser humano, como pessoa. Eu iria lá para a programação neurolinguística, né? Eu iria Desperte Seu Gigante Interior. Eu iria para o inteligência emocional do Daniel Goleman, se eu quero um conhecimento um pouco mais Uhum. acadêmico, científico, né? Eu iria para um pouco para esse lado que eu acho que é muito válido também. Tá ótimo. Isa, queria te agradecer muito, muito, muito por ter aceitado participar dessa live. Como eu disse, eu sou super fã do seu trabalho. É um prazer enorme para mim estar aqui conversando com você. E você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para a gente bater esse papo, eu tenho certeza que ajudou tanta gente. E te agradecer realmente por isso. Tá? Muito Que obrigada. Foi legal, Pri. ótimo.
Eu agradeço também a oportunidade de disseminar essas convicções que eu tenho, que eu acredito tanto, né? Eu aproveito para deixar o convite, quem ainda não tá, vem acompanhar, @isa.minatel, youtube.com/barra isaminatel, Manhã Sem Limites, todos os dias, 7h30 da manhã, tem conteúdo novo. Se não pode ver 7h30 da manhã, pode ver o resto da vida, porque fica tudo no YouTube, né? Então todas as lives vão para o YouTube, então tem live todos os dias. Tem cursos online, a gente está com a turma 2 do Manual da Mãe Sem Limites, que está linda, e vai ter ainda este ano, daqui, eu acho que em maio, se tudo der certo, o lançamento do PNL para pais e professores, né? Programação Neurolinguística, portanto, para pais e professores. Dia 2 de abril, a gente tem uma palestra online que é Você Educa Seu Filho para Ser Feliz? Então, essa já está com vendas abertas, então, se você tem interesse, vai lá no link da bio, que tem todas as informações lá. E é isso, convidar todo mundo para continuar crescendo sem limites. Obrigada, sem limites, Bom, Pri. bom. Eu queria aproveitar para convidar todo mundo que assistiu essa live, ela vai ficar disponível por 24 horas, para escrever lá no post dessa live. Eu vou publicar uma frase agora quando acabar essa live. E eu queria que vocês compartilhassem o que ficou de mais importante para vocês de toda essa conversa que a gente teve, tanto Show. conhecimento trocado. E Maravilha. se compartilharem nos stories, me marquem, @Priscila Guerreiro Oficial, que eu vou repostar também Boa. ao longo do dia. Tá bom? Isa, Maravilha. para Pode me fechar, marcar eu queria, também. Adoro. para fechar, Tudo de então, bom. me marcando e marcando a Isa, hein, gente? Joia. Tem gente que está anotando todas as lives, escreve, faz resumo e me marca, eu acho maravilhoso. Que 20 lives legal, que já, né? legal. Que Isa, para a legal, gente Pri. fechar, então, eu queria que você deixasse uma frase, uma palavra, algo de mensagem para quem acompanhou a gente aqui nessa live, para levar esse papo que a gente conversou, que você fique à vontade. Me ocorreu quando você pediu a seguinte frase. E eu gosto muito dessas que ocorrem porque eu acho que quando o universo manda, é porque alguém precisa dela. Saber e não fazer é ainda não saber. Portanto, se você ouviu alguma coisa aqui que é repetida, isso eu já sei. Avalie se está fazendo, se já está conseguindo viver. Porque às vezes saber e não fazer é ainda não saber. E aí precisa ouvir de novo, precisa se aprofundar mais, né? Para poder realmente conseguir viver isso tudo que a gente já sabe. Ai, que É maravilha, Isa, isso. que maravilha. Muito É isso. obrigada, uma ótima noite para você. Um grande beijo. Obrigada, Pri. Beijo grande, fica com Deus. Beijo, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.